Era uma vez, em um mundo onde a perfeição física é muitas vezes idolatrada e a adversidade vista como um obstáculo intransponível, nasceu uma alma que desafiaria todas as expectativas. Imagine um bebê vindo ao mundo sem braços e sem pernas, uma condição que para muitos seria o prenúncio de uma vida de limitações e sofrimento. Mas e se eu lhe dissesse que essa mesma criança, que enfrentou a mais profunda das adversidades físicas desde o seu primeiro suspiro, não apenas sobreviveu, mas prosperou, tornando-se um milionário e uma fonte de inspiração para milhões de pessoas em todo o globo? Parece algo saído de um conto de fadas, não é mesmo? Mas esta, meus amigos, é uma história real, uma jornada de superação que nos faz questionar os limites do que é possível e nos convida a enxergar a força indomável do espírito humano. Prepare-se para conhecer a narrativa de alguém que, contra todas as probabilidades, redefiniu o significado de sucesso e felicidade. Se você já se sentiu desanimado diante de um desafio, se alguma vez pensou que seus sonhos eram grandes demais para suas circunstâncias, esta história é para você. Ela é um farol de esperança, um testemunho de que as maiores conquistas muitas vezes nascem das mais profundas dificuldades. E se esta história tocar seu coração e acender uma chama de esperança em sua alma, peço que, ao final, você a compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem, pois juntos podemos espalhar essa luz. A jornada de Nico começou em 4 de dezembro de 1982, em Melbourne, Austrália. Seus pais, Joana e Boris, eram imigrantes sérvios, cristãos devotos, que esperavam ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. A gravidez de Joana foi normal, sem qualquer indicação de complicações. Todos os exames pré-natais apontavam para um bebê saudável. A expectativa era de alegria pura, um novo capítulo de suas vidas. No entanto, o parto trouxe consigo um choque devastador. Nico nasceu com uma condição extremamente rara, chamada tetraamelia, caracterizada pela ausência congênita dos 4 membros. Seus pais ficaram em estado de choque e incredulidade. Joana, a mãe, inicialmente recusou-se a segurar o filho, dominada pela tristeza e pelo medo do futuro. Boris, o pai, apesar de abalado, tentou manter a compostura. Os médicos não tinham explicação. Era um mistério médico, uma anomalia sem causa aparente. A comunidade médica estava perplexa e, para os pais, a pergunta ecoava: por que nós? Por que nosso filho? A notícia se espalhou rapidamente entre a família e a pequena comunidade onde viviam. As reações eram variadas: pena, curiosidade e uma profunda incerteza sobre como Nico poderia ter uma vida plena. Os primeiros anos foram um desafio constante. Joana e Boris enfrentaram não apenas a dor emocional, mas também a exaustão física de cuidar de um bebê com necessidades tão específicas. Eles tiveram que aprender tudo, desde as técnicas mais básicas de higiene até como adaptar a casa para que Nick pudesse se mover. A casa, antes um lar comum, tornou-se um campo de treinamento, um laboratório de invenções e adaptações. Pequenos movimentos como rolar ou usar a boca para pegar objetos eram celebrados como grandes vitórias. A fé da família Vasconcelos foi posta à prova como nunca antes. Eles se perguntavam se Deus os havia abandonado ou se havia um propósito maior por trás de tanta dor. A igreja local, embora solidária, também lutava para compreender a situação. Muitos ofereciam consolo, mas poucos realmente entendiam a profundidade do desespero e da esperança que coexistiam no coração de Joana e Boris. Eles oravam incessantemente, buscando respostas, força e, acima de tudo, aceitação para o filho que tanto amavam. E foi nessa busca por significado que começaram a encontrar pequenas luzes, pequenos sinais de que Nico era, de fato, um presente único e especial.
Com o passar dos anos, Nico começou a desenvolver uma personalidade vibrante e uma inteligência notável, apesar de suas limitações físicas. Ele aprendeu a usar o que ele carinhosamente chamava de seu mini-pé, um pequeno apêndice no lugar de sua perna esquerda, para escrever, digitar e até mesmo manobrar uma cadeira de rodas elétrica. Era uma demonstração precoce de sua resiliência e engenhosidade. No entanto, a infância de Nico não foi isenta de sofrimento. A escola, embora um ambiente de aprendizado, também era um campo de batalha contra o bullying e a exclusão. Crianças, em sua inocência cruel, muitas vezes não sabiam como lidar com a diferença de Nico, e ele frequentemente se via como alvo de zombaria e olhares curiosos. A solidão era uma companheira constante, e o sentimento de ser diferente e não amado era avassalador. Aos 8 anos, Nico tomou uma decisão terrível. Ele tentou tirar a própria vida. O peso da sua condição, a sensação de ser um fardo para seus pais, a dor da rejeição, tudo culminou em um momento de desespero profundo. Ele se afogava em uma banheira, mas felizmente o amor e a vigilância de sua mãe o salvaram. Aquele momento, embora sombrio, foi um divisor de águas. Foi quando ele percebeu que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. Seus pais o amavam incondicionalmente, e havia algo mais na vida do que apenas a ausência de membros. A partir desse dia, a perspectiva de Nico começou a mudar. Seus pais desempenharam um papel crucial nessa transformação. Eles o incentivaram a ser independente, a explorar suas habilidades e a não se conformar com as expectativas limitadas que o mundo poderia ter para ele. Seu pai o ensinou a nadar, a surfar e até mesmo a jogar futebol, adaptando as regras para que Nico pudesse participar. Sua mãe, uma enfermeira, dedicou-se a encontrar as melhores soluções para sua educação e bem-estar. Eles não o trataram como uma vítima, mas como um filho com um potencial ilimitado. Essa abordagem foi fundamental. Eles não o superprotegeram, mas o capacitaram. Um momento decisivo na vida de Nico ocorreu quando ele tinha cerca de 13 anos. Sua mãe leu para ele um artigo de jornal sobre um homem com uma deficiência grave que estava usando suas limitações para ajudar os outros. A história plantou uma semente de esperança no coração de Nico. Ele começou a perceber que, talvez, sua própria condição não fosse uma maldição, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para mostrar ao mundo que a verdadeira deficiência não está na ausência de membros, mas na ausência de esperança. Aos 17 anos, Nico começou a falar para pequenos grupos em sua igreja. Sua voz, inicialmente hesitante, logo se tornou poderosa e cativante. Ele compartilhava sua história de dor, de desespero e de como encontrou propósito e fé. As pessoas se emocionavam. Elas viam não apenas um homem sem braços e pernas, mas um gigante de espírito, um testemunho vivo de resiliência. A cada palestra, a cada olhar de admiração e lágrimas de gratidão, Nico sentia que havia encontrado seu chamado. Ele não era um fardo, ele era uma bênção. Sua mensagem era simples, mas profunda. Se Deus pode usar um homem sem braços e pernas para ser suas mãos e pés, então ele pode usar qualquer coração disposto. Ele falava sobre a importância de aceitar a si mesmo, de encontrar alegria nas pequenas coisas, de perdoar e de nunca desistir. Suas palavras ressoavam com pessoas de todas as idades e origens, pois a dor da adversidade, em suas diversas formas, é universal. A ascensão de Nico como orador motivacional foi meteórica. Ele fundou sua própria organização, Vida Sem Membros, com a missão de compartilhar sua história e inspirar pessoas ao redor do mundo. Ele viajou para mais de 70 países, falando para milhões de pessoas em escolas, igrejas, empresas e estádios. Ele se encontrou com presidentes, líderes religiosos e celebridades, mas seu maior prazer vinha de conectar-se com indivíduos, um a um,
e ver a esperança reacender em seus olhos. Seu impacto foi ainda maior com a publicação de seus livros, como Uma Vida Sem Limites, Inspiração para uma Vida Absurdamente Boa, que se tornaram best-sellers internacionais. Ele também se tornou um empresário bem-sucedido, investindo em projetos que promoviam a inclusão e a educação. Aquele bebê que nasceu sem braços e pernas, que um dia tentou tirar a própria vida, estava agora construindo um império de esperança e inspiração, tornando-se, de fato, um milionário não apenas em termos financeiros, mas em valor humano. Mas a história de Nico não é apenas sobre superação pessoal e sucesso profissional. É também sobre amor e família. Em 2012, Nico Vasconcelos casou-se com Camila, uma mulher que o amava por quem ele era, não apesar de suas limitações, mas por sua alma e seu espírito. Juntos eles construíram uma família, e hoje são pais de 4 filhos lindos e saudáveis. A imagem de Nico, segurando seus filhos com o que ele tem, ou simplesmente os beijando, é um testemunho poderoso de que o amor transcende qualquer barreira física. Ele prova que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos e no amor que damos e recebemos. A vida de Nico é um enigma resolvido, um mistério desvendado. O problema de sua condição física, que para muitos seria o fim, foi transformado por ele em um ponto de partida. Ele não é um milionário por acaso, mas porque investiu em si mesmo, em sua fé e em sua capacidade de tocar a vida dos outros. Ele nos ensina que a verdadeira deficiência reside na incapacidade de ver o potencial, na rendição ao desespero e na falta de gratidão. Sua história é um espelho. Ela nos convida a olhar para nossas próprias vidas e para os desafios que enfrentamos. Quantas vezes nos sentimos limitados por nossas circunstâncias, por nossas ausências, seja a ausência de recursos, de oportunidades, de apoio ou mesmo de saúde. Nico nos mostra que a atitude é tudo, que a fé, a perseverança e um propósito maior podem nos levar a lugares que jamais imaginamos. Ele não apenas sobreviveu, ele floresceu. Ele não apenas existiu, ele viveu uma vida com um significado profundo. A maior lição que podemos tirar da vida de Nick é que a vida é um presente, e cada um de nós tem a capacidade de transformá-la em uma obra-prima, independentemente das adversidades. Ele nos lembra que não somos definidos por nossas limitações, mas pela nossa capacidade de superá-las. Que a esperança é uma escolha e que a fé pode mover montanhas mesmo que não tenhamos braços para empurrá-las. Pense por um momento. Qual é a ausência em sua vida que você tem permitido que o limite? Qual é o desafio que parece intransponível? A história de Nico é um convite para você reavaliar, para encontrar a força interior que talvez você nem saiba que possui. É um chamado para acreditar no impossível, para ter fé na jornada e para entender que, muitas vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Nico, o homem que nasceu sem braços e pernas e se tornou um milionário de espírito e um orador global inspirador, não é apenas uma exceção. Ele é um exemplo do que cada um de nós pode aspirar a ser. Ele é a prova viva de que a vida não tem limites, a não ser aqueles que impomos a nós mesmos. Sua trajetória é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, podemos encontrar propósito, alegria e uma maneira de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Se esta história tocou seu coração e acendeu uma chama de esperança em sua alma, eu o convido a uma reflexão profunda. Compartilhe nos comentários abaixo. Qual foi o maior desafio que você já superou e como a sua fé ou a sua resiliência o ajudaram a atravessar essa tempestade? Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa e, por favor, não guarde esta mensagem para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma dose de inspiração, com um amigo, um familiar, alguém que esteja passando por um momento difícil.
Juntos podemos espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que, com fé e determinação, não há limites para o que podemos alcançar. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta poderosa história e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas que edificam a alma. A história de Nico transcende a mera superação física. Ela é um tratado sobre a redefinição do que significa ser completo. Em um mundo obcecado pela perfeição física e pela ausência de imperfeições, Nick surge como um farol, desafiando nossas concepções pré-concebidas de normalidade e sucesso. Ele nos força a olhar para dentro, para o cerne de nossa própria existência e a questionar o que realmente nos torna inteiros. Seria a ausência de um braço mais limitante do que a ausência de propósito? A falta de uma perna mais incapacitante do que a falta de fé? A resposta de Nico, expressa em cada palestra, em cada sorriso, em cada abraço que ele consegue dar com seu pequeno mini-pé, é um retumbante não. Ele nos mostra que a verdadeira completude reside na plenitude do espírito, na riqueza das nossas relações, na profundidade da nossa gratidão e na força inabalável da nossa fé. Ele é a encarnação viva da ideia de que a vida não é sobre o que nos falta, mas sobre o que fazemos com o que temos. Pensemos na metáfora do vaso rachado. Muitos de nós, ao nos depararmos com uma rachadura em nossa vida, seja um revés financeiro, uma desilusão amorosa, uma doença inesperada, tendemos a nos sentir quebrados, inúteis. Mas a sabedoria oriental nos ensina que são justamente as rachaduras que permitem que a luz entre. A história de Nico é a de um vaso que nasceu rachado, de uma forma que a maioria consideraria irreparável, mas que, através de sua resiliência e fé, se tornou um recipiente de luz tão brilhante que ilumina o caminho de milhões. Suas deficiências não são buracos negros que sugam sua energia, mas portais através dos quais ele irradia uma positividade contagiante. Um dos aspectos mais fascinantes da jornada de Nico é sua capacidade de transformar a adversidade em vantagem. Ele não apenas aceitou sua condição, ele a abraçou e a usou como sua maior plataforma. Sua singularidade, que para muitos seria motivo de vergonha e isolamento, tornou-se seu diferencial, a chave para abrir portas em palcos globais. Quantos de nós temos deficiências percebidas, um sotaque diferente, uma característica física incomum, uma história de vida atípica que tentamos esconder, quando, na verdade, elas poderiam ser nossos maiores trunfos, nossa marca registrada? A vida de Nico é um convite radical para a autenticidade. Ele não tem como esconder quem ele é, e isso o libertou para ser total e completamente ele mesmo. E ao fazer isso, ele nos dá permissão para sermos nós mesmos, com todas as nossas peculiaridades e imperfeições. Ele nos ensina que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma força poderosa que nos conecta uns aos outros. Ao compartilhar suas lutas, suas dúvidas, seus momentos de desespero, ele cria um espaço de identificação onde cada um de nós pode se ver refletido, não na ausência de membros, mas na universalidade da experiência humana de enfrentar desafios e buscar significado. A fé de Nico é um pilar central de sua resiliência. Ele acredita a Deus, a força e o propósito que o impulsionam. E mesmo para aqueles que não compartilham de sua crença religiosa, há uma lição profunda a ser extraída: a importância de ter algo maior que si mesmo para se agarrar. Seja uma convicção espiritual, um propósito de vida, um conjunto de valores inegociáveis ou um amor incondicional pela humanidade, essa âncora é o que nos impede de sermos arrastados pelas correntezas das dificuldades. Sua história é também um poderoso lembrete de que a perspectiva é tudo.
O que para muitos seria uma tragédia insuperável, para Nico é a base de uma vida extraordinária. Ele escolheu ver as possibilidades onde outros viam apenas limitações. Ele escolheu focar no que podia fazer e não no que não podia. Essa mudança de lente mental é talvez a ferramenta mais potente que ele nos oferece. Ela nos capacita a reescrever nossa própria narrativa, a transformar problemas em oportunidades, falhas em lições e ausências em espaços para o novo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se viu paralisado por uma suposta limitação? Quantas vezes a voz do "não posso" ecoou mais alto do que a voz do "e se eu tentar"? Nico é a resposta vibrante a essas vozes paralisantes. Ele é a prova de que o "não posso" é frequentemente uma sugestão, não uma sentença. Que o "e se eu tentar" é o ponto de partida para a verdadeira liberdade. Este não é apenas um tributo a um homem extraordinário, é um manifesto para a vida sem limites. É um convite para que cada um de nós olhe para o espelho e veja não as ausências, as falhas, as imperfeições, mas o vasto potencial que reside em nosso interior. É um chamado para despertar a fé adormecida, para reacender a esperança e para abraçar a jornada, com todos os seus altos e baixos, com a certeza de que somos capazes de muito mais do que imaginamos. A história de Nico não termina aqui. Ela continua em cada um de nós que ousar acreditar. Que sua vida seja a inspiração para que você escreva o próximo capítulo da sua própria história de superação, propósito e alegria, sem limites.